Bem-vindos ao Salão do Futebol Clube do Porto, Salão Jorge Nuno Pinto da Costa, onde vamos assistir à fase final do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Bilhar de Três Tabelas. Esta prova, que decorreu ao longo do fim de semana, estamos já a ver a apresentação dos atletas. Temos Paulo Andrade, o atual vice-campeão nacional e número 1 do ranking nacional, representa o Leixões. O campeão nacional em título, Vasco Gomes, do Sport Lisboa Benfica. Rui Manuel, do Futebol Clube do Porto, campeão nacional em 2006-2007 e um dos fortes candidatos a esta prova. Manuel Santos Oliveira, também do Futebol Clube do Porto, vice-campeão nacional em 2006-2007. Rui Palhares, do Clube Bilharista da Amadora. Também do Futebol Clube do Porto, Fernando Cunha. E ainda do Futebol Clube do Porto, com uma forte participação nesta final, Alípio Jorge Fernandes. E representando o Sporting Clube Portugal, António Saramago. Apresentados que estão os atletas, vamos agora ver quais são os jogos escolhidos para esta jornada, que é a sexta, onde estamos já a ver Rui Manuel e Paulo Andrade, que se iriam defrontar nesta jornada. Temos aqui Rui Palhares e António Saramago, do Clube Bilharista da Amadora e do Sporting Clube Portugal, respectivamente. E Vasco Gomes e Manuel Santos Oliveira, que se defrontam também nesta jornada. No início das imagens vimos Fernando Cunha e Alípio Fernandes, com ambos do Futebol Clube do Porto. Aqui estão os troféus. E passamos já ao jogo que selecionamos para esta jornada. Como referi há pouco, é a sexta jornada desta fase final da competição. Estão-se aqui a defrontar Rui Manuel e Paulo Andrade, dois fortes candidatos a esta prova. Como dizia há pouco, uma prova que decorreu ao longo de todo o fim de semana e onde, em 7 jornadas, estes 8 atletas se defrontam entre si com o objetivo de apurar o campeão nacional. Como referi também, o campeão nacional em título é Vasco Gomes, do Sport Lisboa Benfica, que nesta altura da competição se mantinha em jogo, digamos assim, para conseguir renovar o seu título. Fazendo um pouco a retrospectiva do que é que tem sido esta prova, visto que estamos aqui a observar a sexta jornada e penúltima desta competição. Até à terceira jornada, os principais candidatos venceram os seus jogos, com maior ou menor dificuldade. Paulo Andrade, Vasco Gomes, Rui Manuel e Santos Oliveira somavam por vitórias os jogos em que tinham participado, portanto 3 vitórias, e os restantes atletas somavam por derrotas os jogos efetuados com estes 4 fortes candidatos. À quarta jornada começaram a aparecer as primeiras dificuldades e pode-se referir que na quarta jornada Manuel Santos Oliveira perdeu com António Saramago, na altura um resultado pouco esperado face ao desempenho que Manuel Santos Oliveira vinha tendo ao longo deste fim de semana. Da mesma forma, Paulo Andrade perdeu com Fernando Cunha, o que quer dizer que, ao final da quarta jornada, estes dois atletas ficavam com algum atraso relativamente ao Rui Manuel e ao Vasco Gomes, que se perfilavam como principais candidatos. Senão que, na quinta jornada, tudo se inverteu. Inverteu-se porque Rui Manuel perdeu com Santos Oliveira, que redimiu-se da derrota que tinha tido com António Saramago, voltando a estar na corrida ao título, e o Vasco Gomes perdeu com o Paulo Andrade, voltando os 4 atletas a estarem ao fim de 5 jornadas exatamente iguais entre si, com 4 vitórias cada uma. E é neste momento que estamos com 4 atletas iguais em primeiro lugar, que se vão defrontar entre si e que vão, nestes últimos 2 jogos, nesta jornada que estamos a observar e na jornada seguinte, discutir quem será o campeão nacional. Estamos a ver o Rui Manuel neste momento jogar, o jogo ainda está no início. É de salientar que os atletas tiveram algumas dificuldades de adaptação às mesas de jogo, como é normal sempre que se verifica a utilização de pano novo e bolas novas, onde
Os atletas têm sempre uma necessidade de algum tempo de adaptação às mesas e foi isso que se verificou ao longo do fim de semana. Neste momento, Rui Manuel está a jogar. Demonstrou ao longo do fim de semana o jogo que lhe é habitual, em que, com uma grande regularidade, manteve índices de qualidade no jogo elevados. Aqui leva alguma vantagem já sobre Paulo Andrade, se bem que, estando muito no início, isto pode não ser representativo. Convém chamar a atenção para aqueles que acompanham a modalidade com alguma frequência que estas partidas são disputadas à melhor de 50 carambolas. Estamos agora a ver imagens do jogo que se disputava na mesa do lado entre Armando Cunha e Alípio Jorge Fernandes, aliás, Fernando Cunha e Alípio Jorge Fernandes, ambos do Futebol Clube do Porto. Nesta altura da competição, ambos afastados da possibilidade de chegar ao título, mas disputavam-se aqui ainda algumas posições significativas para o ranking nacional. Na mesa 3 vemos aqui Rui Palhares, que jogava com António Saramago, que representava o Sporting Clube Portugal, e na mesa 4, como referimos há pouco, Vasco Gomes e Manuel Santos Oliveira. Estes dois, sim, em paralelo com o Paulo Andrade e com o Rui Manuel, discutirem a posição cimeira do Campeonato Nacional. Como podem observar, estamos aqui já numa fase mais adiantada do jogo, onde Rui Manuel mantém uma vantagem que, apesar de ainda não ser muito significativa, já denota alguma superioridade e que, com o aproximar do final do jogo, como referi há pouco às 50 carambolas, pode representar uma vantagem decisiva no desempenho deste atleta nesta prova. Rui Palhares, duas entradas. Podemos também chamar a atenção para o facto de não estar apenas em causa aqui o Campeonato Nacional, o título de campeão, mas estão aqui em causa outras coisas, como por exemplo o conjunto de pontos que com que esta prova contribui para o ranking nacional, que é a prova mais representativa no total de pontos que um atleta ao longo da época consegue angariar. Estão aqui também em jogo as posições para representação da seleção nacional no próximo Campeonato do Mundo, e onde, estando já um atleta selecionado, neste caso o Rui Manuel, no Futebol Clube do Porto, o campeão nacional tem lugar garantido nessa prova também, fazendo equipa com o Rui Manuel. Essa prova vai se disputar na Alemanha, em Wirsum, como habitualmente, e disputar-se-á de 5 a 8 de março. E a seleção portuguesa estará presente, como habitualmente, procurando fazer o melhor desempenho possível, naturalmente, tendo em consideração que na época passada foi 14º classificado. Neste momento temos uma diferença de 10 carambolas entre Paulo Andrade e Rui Manuel. Paulo Andrade agora a efetuar esta carambola e a tentar aproximar-se, mas entre jogadores desta categoria, e estamos aqui perante dois dos melhores jogadores nacionais da atualidade, e os dois primeiros do ranking final da época 2007-2008, e o número 1 e o número 3 do ranking 2008-2009, estamos com dois dos melhores atletas nacionais. Uma diferença de 10 pontos, apesar de significativa, é uma diferença que, por qualquer um destes atletas, pode ser ultrapassada com alguma facilidade, caso o jogo lhe corra de feição e caso aproveite as oportunidades que o jogo lhe proporciona. Neste momento, como podem observar ao fundo, o Paulo Andrade perde por 43-38.
e temos neste momento Rui Manuel a regressar à mesa, numa altura em que Paulo Andrade fez 3 carambolas e aproximou-se muito de Rui Manuel. A entrada para esta sexta jornada não só era importante o facto de os 4 atletas que há pouco referi, os 2 do Futebol Clube do Porto, Rui Manuel e Santos Oliveira, Vasco Gomes do Sporting do Benfica e Paulo Andrade do Leixões Sport Clube, não só era importante o facto de eles estarem muito próximos, estarem iguais em número de pontos, era também importante o facto de a média geral dos atletas se encontrar também muito próxima, porque à exceção de Vasco Gomes, que nesse momento se encontrava ligeiramente atrás em termos de média de jogo, os 2 atletas do Futebol Clube do Porto e Paulo Andrade estavam realmente muito próximos, com médias muito aproximadas, e que de jogo para jogo as suas posições mudavam, apesar da pontuação ser igual para ambos, para os 3. Convém referir para aqueles que não conhecem a modalidade tão a fundo que a média é o número que resulta da divisão entre o número de entradas jogadas, isto é, o número de innings, ou o número de vezes que o jogador vai à mesa, pelo número de carambolas efetuadas. Portanto, neste momento, como exemplo, teremos que Paulo Andrade tem 41 carambolas em 39 entradas, o que lhe dará uma média nesta partida de quase a unidade. Esta falhou por muito pouco. É frequente vermos nas mesas, nos jogos desta competição, especialmente quando a pressão é muito grande e quando estamos em provas nas suas fases decisivas, algumas reações como estas, onde se deve entender isto como uma forma dos jogadores libertarem a pressão que têm durante o jogo, não sendo isto nunca uma falta de respeito, nem para com os árbitros nem com os adversários. É uma forma de libertar a pressão e de se tentarem ajudar a concentrar para a jogada seguinte. Já temos 46-41, Paulo Andrade acabou de fazer uma carambola, mas o jogo está mesmo numa fase decisiva. Aqui temos um exemplo daquilo que eu referi há pouco, uma falha que a este nível só se compreende pela elevada pressão à qual os jogadores estavam sujeitos, porque estamos a falar de uma prova com jogos que são muito difíceis para os atletas, com jogadores de grande semelhança a nível de qualidade, onde qualquer um pode ser o vencedor e que naturalmente às vezes são nos pequenos pormenores que os títulos se decidem. Olha, aqui temos Rui Manuel a aproveitar a oportunidade, visto que Paulo Andrade falhou. Como referi, isto é uma prova disputada em 3 dias consecutivos, com 7 jogos de grande intensidade, se tivermos em consideração que uma partida como estas dura normalmente 2 horas e meia. É fácil perceber o tempo de concentração que estes atletas têm que ter ao longo de um fim de semana e que naturalmente provoca um desgaste, neste caso não físico, mas acima de tudo psicológico, pela dificuldade da própria modalidade e pela necessidade de controlar as partidas, controlar as suas próprias emoções ao longo do jogo. Aqui vemos Rui Manuel dar uma fase decisiva, numa altura em que qualquer vitória era meio caminho andado para ficar num dos primeiros lugares do ranking, campeão ou vice-campeão. E aqui, Rui Manuel terminou a partida. Podemos referir que nas mesas ao lado, Fernando Cunha não conseguiu ultrapassar Alípio Jorge, que venceu.
Estamos já a ver imagens da última jornada, mas antes de comentarmos esta última partida entre Manuel Santos Oliveira e Paulo Andrade, o jogo que selecionámos da 7ª jornada, vamos fazer a alusão aos resultados da 6ª jornada. Como dizia, Alípio Jorge venceu Fernando Cunha, Paulo Andrade perdeu 50-42 com Rui Manuel. Na mesa 3, Rui Palhares venceu António Saramago e o campeão nacional Vasco Gomes foi derrotado por Manuel Santos Oliveira por 50-30, uma vitória expressiva que colocava, e estes resultados acabavam por colocar Rui Manuel e Manuel Santos Oliveira, ambos em primeiro lugar da classificação, com uma ligeiríssima diferença apenas em termos de média, onde Santos Oliveira tinha uma média superior à média de Rui Manuel e era por isso neste momento o primeiro classificado. Paulo Andrade, que era dos 3 atletas o que tinha a melhor média neste momento, ainda tinha algumas possibilidades de ser campeão, isto é, se ganhasse o jogo com Manuel Santos Oliveira, e precisava que Rui Manuel, que defrontava neste momento o ainda campeão nacional em título Vasco Gomes e já matematicamente afastado desta prova depois da derrota que teve frente ao Manuel Santos Oliveira, dizia eu que se o Rui Manuel perdesse, Paulo Andrade teria a possibilidade, ao ganhar o Manuel Santos Oliveira, de sagrar-se ainda campeão nacional. Como, a título de curiosidade, estamos numa situação diferente daquela que habitualmente decorre neste tipo de provas, onde normalmente na última jornada há 2 atletas que se defrontam entre si para conseguirem, com a vitória, atingir o título de campeão nacional. Neste caso particular, e por curiosidade, houve 3 atletas que se encontravam em posição de serem campeões nacionais e 2 deles encontram-se aqui neste momento, neste caso Manuel Santos Oliveira e Paulo Andrade. Importa referir também que Manuel Santos Oliveira esteve ao longo de todo o fim de semana muito bem, e não tínhamos falado muito sobre ele, esteve muito bem, e é de referir que é um atleta que já por 4 vezes esteve à beira de poder sagrar-se campeão nacional, um atleta com muita experiência, um atleta integrante da equipa do Futebol Clube do Porto, que é vice-campeã europeia, que foi campeã nacional durante vários anos, é vice-campeã em título, detentora da Taça de Portugal por equipas. Manuel Santos Oliveira entrou muito bem neste jogo, mostrando que ao longo do fim de semana o facto de ter atingido resultados de grande nível, eles não surgiram por acaso, porque nesta partida, que é a partida mais importante